Saudações, alunos! Hoje nós vamos falar sobre a Europa, sociedade e espaço. Lembrando que o continente europeu é constituído por paisagens extremamente humanizadas e, dessa forma, os recursos naturais e as paisagens eles já foram intensamente modificados. Por que isso? Porque por causa do expressivo desenvolvimento econômico e industrial. Então, as transformações que ocorreram na Europa tiveram início lá na Revolução Industrial. E aí, posteriormente ao desenvolvimento que atingiu a produção agrícola, ela avança em produtividade, ampliando o que? As áreas cultivadas. E aí a gente vê também que o espaço europeu ele vai possuir o quê? Uma complexa rede de transportes que vai interligar todos os espaços dentro do continente com uma grande eficiência. Essa rede de transporte ela vai corresponder a toda a infraestrutura e vai dinamizar o fluxo dessas mercadorias e das pessoas. Essa rede ela é para um bom para um bom funcionamento dessa rede é preciso que ter rodovias, né, em boas condições, hidrovias, portos, aeroportos e ferrovias. A indústria na Europa, ela é o quê? Ela é desenvolvida, tá? A gente tem que lembrar que a condição atual de alto desenvolvimento industrial do continente europeu, ela é especialmente no lado ocidental é decorrente de um processo que histórico, pois a Revolução Industrial teve início na Europa. Então, se a gente lembrar do processo da Revolução Industrial, a gente vai se ater que ela começou na Europa. Então, a Revolução Industrial ela vai ter início lá e mais precisamente aonde? Na Inglaterra. Em que período, mais ou menos? Lá no século XVIII, tá? E início do século XIX. Então, o nível econômico e industrial não é homogêneo dentro do próprio continente, pois ele vai diferir, vai diferenciar entre a Europa ocidental, a desenvolvida, e a Europa oriental, a subdesenvolvida. Então, essa Europa ocidental ela vai ser composta por países da ex-União Soviética, as repúblicas socialistas soviéticas. Então, a Europa desenvolvida possui um setor o quê? Industrial diversificado que vai da indústria de base até a tecnologia de ponta, além de um setor secundário bastante variado. O nível de industrialização e tecnologia vai proporcionar o segmento de dezenas de empresas multinacionais, pois grandes incorporações empresariais têm origem aonde? Na Europa. Então, na Europa Oriental, os países não acompanham essa evolução. E aí, o que aconteceu? Tiveram uma industrialização tardia. Então, o processo da Europa Oriental, eles tiveram essa evolução tardia e o que aconteceu com essa industrialização? Esse processo demorou cerca de 100 anos após o início da primeira revolução. E aí a indústria vai estar ligada diretamente com os recursos energéticos e também minerais. Por quê? Porque são esses que vão suprir
que vão sempre suprir de matéria-prima e fonte de energia para o quê? Para processá-las. Então, na primeira revolução industrial, o principal recurso energético foi o quê? O carvão, que era utilizado para abastecer quem? As máquinas a vapor. Aonde? Nas indústrias têxteis. Então, as indústrias, elas se instalaram próximas aonde? A essas áreas de extração ou extrações de minérios. E aí, mais tarde, lá no final do século XIX, houve o quê? O descobrimento do petróleo. E aí, suas utilizações no processo produtivo de transporte e investimentos em usinas hidrelétricas e nucleares, que o que? Acelera todo o desenvolvimento econômico industrial. Então, o consumo de recursos minerais energéticos, ou não, né? Ou até mesmo os recursos renováveis e não renováveis, vai provocar uma série de quê? De impactos ambientais que vão o quê? Comprometer as paisagens naturais, como o ar, a atmosfera, as águas, o solo, tá? Isso sem a gente falar dos resíduos industriais. Então, as alterações que vão ocorrer na Europa Ocidental faz o quê? Emergir uma consciência ecológica em favor da preservação da natureza, com uma forte aprovação da sociedade em geral. E aí a Europa, ela é um continente extremamente urbano e industrializado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a maioria das pessoas vão viver em cidades, até porque são nelas que se encontram as oportunidades de trabalho, que está localizada no setor secundário e no setor terciário. Essa urbanização, ela foi massificada devido que à mecanização do campo a partir da década de 50, que vai desencadear um fenômeno chamado de êxodo rural, tá? Lá no século XIX, há também um grande fluxo, houve, né, um grande fluxo de migração de europeus para todos os continentes, em busca de uma nova vida. E aí, a Euro, essas pessoas que buscavam novas condições de vida, novas condições de trabalho, porque no campo essas condições estavam precárias, tá? Por ser um continente urbano, ele vai se configurar em uma densa e complexa rede urbana, né? E composta por um grande número de cidades em espaços o quê? Articulados, com o quê? Com uma importância comercial e industrial. Nas cidades, né, europeias, estão presentes algumas das sedes e organismos internacionais. Então, agora a gente vai ver um pouco sobre o espaço agrário na Europa desenvolvida. Como ele se dá? O espaço agrário na Europa desenvolvida, ele vai possuir um elevado nível tecnológico no campo. E aí esse nível vai produzir o quê? Uma redução de trabalhadores rurais que vão compor o quê? A população economicamente ativa, tá? Como por exemplo, no Reino Unido eu tenho 1,8, na Bélgica eu vou ter 2,3, na Alemanha 1,4, na França 2,9. E aí, esse espaço agrário europeu é caracterizado por um elevado índice de produtividade. E aí a gente entra no que a gente conheceu como um grande bloco econômico.
que é a União Europeia. A União Europeia, né, conhecida como UE, União, a sigla, né, UE, é um bloco que foi criado lá em 1992 para estabelecer o quê? A cooperação econômica e política entre os países europeus. Lá na frente a gente vai falar que esse bloco ele está se desfazendo, ok? Então, exemplo de blocos, é um dos exemplos, né, de blocos mais avançados que vão apresentar o quê? Uma integração econômica, social e política, tá? E também a moeda comum. A gente também tem a livre circulação de pessoas e funcionamento de um parlamento europeu formado por deputados dos membros e, como eu posso dizer, esse Parlamento Europeu ele é formado por deputados dos países membros e eleitos pelos cidadãos europeus. Então, são os cidadãos europeus quem vai eleger os deputados para representar dentro desse parlamento. Atualmente, esse bloco, sem falar do Brexit, que a gente vai ver lá no final, ele era composto por 28 países, tá? Lá na frente a gente vai falar sobre o Brexit. Mas vamos lembrar como funcionava a União Europeia, tá? Então tinha a Alemanha, a Áustria, a Bélgica, a Bulgária, o Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, a Grécia, a Hungria, a Irlanda, a Itália, a Letônia, a Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polônia, Portugal, Reino Unido, olha o Reino Unido aí, ó. República Tcheca, Romênia e a Suécia, tá? Então, o Reino Unido, por meio de um plebiscito em junho de 2016, o que aconteceu? Ele vai decretar o quê? A saída do bloco econômico. Porém, essa saída do país ainda foi oficializada em 31 de janeiro de 2020, tá? Que a gente vai falar já já, tá? Eles lutaram durante um período e a gente vai falar para sair da União Europeia. Mas vamos falar sobre a União Europeia. Essa organização, ela que foi essencial para a integração da Europa e a criação do quê? Da Comunidade Econômica Europeia, a conhecida como CEE, tá bom? Ou também conhecida como Mercado Comum Europeu, o MCE. Então, a Comunidade Econômica Europeia, a CEE, ela foi criada em 1957 e foi formada nessa época apenas por Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos. Então, essa organização também era chamada de Europa dos Seis. Então, o contexto da criação do CEE foi na Guerra Fria, o momento em que o mundo vivia a bipolarização entre os norte-americanos e soviéticos, tá? Como uma forma de buscar uma aliança para fortalecer as comunidades europeias com uma recuperação economicamente e enfrentar o avanço da influência norte-americana. Então, os europeus eles objetivaram criar vínculos para integração econômica. E aí, o que a gente pode relacionar outro fator importante para entender a criação do bloco econômico é que nessa época a Europa buscava a se reconstruir dos danos da Segunda Guerra Mundial. A gente pode até se lembrar do Plano Marshall também, ok? Que no livro de vocês tem.
E aí, que eles queriam? Eles queriam prosperar a paz. Então, dessa forma, a intenção foi construir uma força militar e de segurança. Então, a proposta da CEE, ela foi de incentivar a cooperação econômica do que? Tornando os seus membros dependentes, mantendo o quê? Uma relação de mercado comum entre os países. Já na década de 80, esses países eles integraram o quê? A CEE como é, o, é, como eu posso explicar para você? Lá na década de 80, existiram outros países que vão integrar a, a CEE, como a Inglaterra, a Grécia, a Espanha, a Dinamarca, a Irlanda e Portugal. Então, com a adesão desses países, a comunidade europeia ela chamaria o quê? A Europa dos 12, tá? Então, a criação da União Europeia ela veio apenas em 1992, lá na cidade de Maastricht, na Holanda. Quando os países da CEE eles se reuniram e assinaram o chamado de eles assinaram um tratado chamado de Maastricht. Esse tratado ele vai entrar em vigor em 93 e vai propor o quê? A integração e a cooperação econômica, que vai buscar o quê? Harmonizar os preços e as taxas de incorporação. E aí, em 1999, foi projetada na União Europeia a criação de um banco central e da moeda única, que é chamada de euro, tá? Então, essa nova moeda, ela foi capaz de gerar profundas mudanças dentro do cenário geopolítico e de poder dar assim condições de fortalecer a economia da União Europeia para ela competir com o dólar norte-americano. E também ela inicia políticas comuns de defesa, como cidadania e de proteção ao meio ambiente, tá? Vai ter uma preocupação com as mudanças climáticas e as ajudas humanitárias e também de proteção civil. Então, com a União Europeia, vai ter a permissão da livre circulação de mercadorias e serviços, também de pessoas, tá bom? Por meio da eliminação dos controles das fronteiras entre os países da União Europeia, que vai abolir o quê? As barreiras físicas, jurídicas e burocráticas. Então, a União Europeia ela vai tornar a Europa praticamente como se fosse um único país, tá? Só que aí vem o Brexit. O Reino Unido ele vai sair da União Europeia. Então, o Reino Unido ele já está oficialmente fora da União Europeia. Após 47 anos, no dia 31 de janeiro, ele saiu da União Europeia. Então, às 23 horas de Londres, do dia 31 de janeiro, eles saíram da União Europeia e aí passa a valer o Brexit, tá? Que foi aprovado em um plebiscito que durou o quê? Mais de 3 anos. Lembra que eu falei que começou lá em 23 de junho de 2016? Então foram necessários o quê? 1.317 dias, tá?
de espera para quê? Para que os 3 ministros e uma série de acordos rejeitados pelo parlamento britânico, até que a saída finalmente ela se concretizasse. Então, no dia do Brexit, muitos saíram às ruas para comemorar. Alguns foram às ruas para lamentar o quê? A separação, tá? Então as ruas elas ficaram lotadas, as ruas, as praças, ok? Então onde se concentraram mais pessoas nas ruas, nas praças para comemorar ou lamentar a saída do Reino Unido e a criação do Brexit, tá bom? Alguns decoraram, né? Se pintaram com bandeiras azuis, ou então do Reino Unido, tá? Para celebrar essa saída. Como que vai ser essa transição? A saída oficial não significa que os britânicos eles não estão mais conectados ao bloco europeu de um dia para o outro. Eles não saem. Foi oficializado no dia 31, mas eles não saíram ainda porque eles estão no período de transição. Então, durante 11 meses, as duas partes ainda vão ter o quê? Um período de transição em que vários detalhes, tá, do relacionamento entre elas vão ser negociados. Então, algumas partes que a gente vai ver entre essa negociação as duas partes ainda vão ter um período de transição que vai durar 11 meses, tá? A circulação de cidadãos europeus e britânicos entre o Reino Unido e a União Europeia, tá bom? A permissão de residência e trabalho, o comércio entre o Reino Unido e a União Europeia, as tarifas de importação, a livre circulação de mercadorias, as questões de segurança, o compartilhamento de dados também e segurança, o licenciamento e a regulamentação de medicamentos, circulação de alimento, tá? De alimentos, tá bom? Então, se em 11 meses não for possível chegar a um acordo sobre o livre comércio, a saída será sem acordo. Então, se der os 11 meses e eles não entrarem em um acordo, vai haver a saída radical do Reino Unido sem acordo nenhum. Então, o Reino Unido vai passar o quê? A seguir os termos da Organização de Comércio, tá? E produtos que vão ser importados, que vão ser importadores, né, dos britânicos que vão passar o quê? A pagar a tarifa que hoje não existem para vender e comprar produtos europeus. Então, além de serem sujeitos às mesmas regras que os outros parceiros da OMC. Então, se não houver, eles vão entrar nas regras da OMC, tá bom? Então, o primeiro-ministro britânico, o Boris Johnson, ele acredita nessa negociação e num acordo satisfatório para ambos. Então, ele já anunciou também que não vai pedir nenhuma extensão nesse período de transição e que ele está que vai se encerrar dentro da data prevista, que é dia 31 de dezembro de 2020. Ok? Então, esse período de transição dura até o dia 31 de dezembro de 2020. Tá bom? Independente se eles conseguiram os acordos ou não. Tá bom? Mas caso haja mudanças de ideia, as duas partes têm até o dia 1º de julho
para definirem uma extensão. Então, quando o Reino Unido ele sai, lá no dia 31 de janeiro, o que acontece? O Reino Unido ele está automaticamente, o Reino Unido ele deixa de fazer parte da União Europeia, tá? E ele não tem direito mais a voto, ok? Então, durante o período de transição, ele vai continuar o quê? Contribuindo para o orçamento da União Europeia, ele precisa continuar seguindo as regras e está sujeito o quê? Às determinações da Corte Europeia, tá? Então, isso se tiver alguma disputa legal. O único caso que fica preocupante é a Irlanda e a Irlanda do Norte. Por quê? Com o Brexit, né, a saída do Reino Unido, a Irlanda e a Irlanda as Irlandas, né, vamos colocar assim, é uma questão que ainda é delicada. Enquanto a República da Irlanda é um país independente, ele vai permanecer na União Europeia. Então, a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido, ela vai deixar o bloco. Ela já deixou no dia 31 de janeiro, mas lá no dia 31 de dezembro ela vai deixar o bloco. Então, esse acordo de paz que se obteve lá em 99, que pôs fim a 3 décadas de sangrentos conflitos entre os dois países, contempla o quê? A ausência de barreiras físicas entre os dois lados. Desde aquele ano, pôde-se o quê? Cruzar as fronteiras sem passar por nenhum controle físico. Então, a venda de bens e serviços vai ocorrer com poucas restrições, já que ambos os lados fazem parte do mercado comum europeu e da União Aduaneira. Isso na União Europeia. Só que a partir da saída do Brexit, as Irlandas vão ficar divididas. Então, o único porém dentro dessa situação são as Irlandas, tá? Terminamos a aula por aqui. Fiquem com Deus, um abraço, tchau, tchau.